Eles foram diretamente contra as impunidades do sistema, denunciaram o descaso da sociedade com os moradores da periferia, mostraram um retrato de como é viver no Brasil e principalmente na cidade de São Paulo, longe dos centros urbanos. E os caras não falavam disso da boca pra fora não, porque eles sentiam na pele o que era viver nessa realidade aí que os excluía. Por causa deles, nos anos 90, o rap se consolidou como uma música de protesto. Os caras perceberam que a arte era a única maneira de salvação daquela realidade de exclusão social. A gente tá falando dos Racionais MCs e do seu disco Sobrevivendo no Inferno, lançado em 1997, que a gente aborda hoje no canal. Eu sou o Zé. Eu sou o Gui e essa é a nossa Vinilteca. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992. 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Antes de começar o vídeo, se essa é a sua primeira vez aqui no canal Vinilteca, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui da Vinilteca. Deixa o seu like, que isso é muito importante pra gente, e bora pro vídeo. O grupo Racionais MCs nasceu no final da década de 80 na periferia de São Paulo e ganhou esse nome porque os caras se inspiraram no disco Racional do Tim Maia. Os Racionais MCs têm como vocalista o Pedro Paulo Soares Pereira, mais conhecido como Mano Brown. Ele participou da composição dos maiores sucessos do grupo. Originalmente o apelido dele era Brown, só que aí um dia num show ele interpretou uma canção errada que dizia "Sou eu, mano", o Brown, e aí ele acabou falando "Sou eu, Mano Brown", e o apelido pegou. Outro integrante do grupo é o Paulo Eduardo Salvador, mais conhecido como Ice Blue. Ele ganhou esse apelido por causa do nome da música do Jorge Benjor, Nego Blue. O Mano Brown diz que ele gostava sempre de andar muito arrumadinho e tal, assim como o personagem lá da música do Jorge Benjor. Então esse apelido acabou pegando. O responsável pela criação das bases e batidas, ou seja, o DJ dos Racionais, é o Kleber Geraldo Leles Simões, o KLJ. E outro integrante muito importante no sucesso do Racionais MCs é o Edivaldo Pereira Alves, mais conhecido como Ed Rock. Afinal, ele participou ativamente nas composições das músicas que viriam a explodir no Brasil inteiro. A primeira gravação dos Racionais aconteceu em 1988 através do selo independente Zimbabwe Records, que lançou a coletânea Consciência Black Volume 1. Os Racionais participaram com 2 músicas, Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis. Essas 2 músicas entrariam 2 anos depois no primeiro disco deles, chamado Holocausto Urbano. Eu vou dizer, porque o mundo é assim, poderia ser melhor, mas ele é tão ruim. Tempos difíceis, está difícil viver. Procuramos um motivo vivo, mas ninguém sabe dizer. Milhões de pessoas boas morrem de fome, e o culpado, condenado, diz o próprio homem. Esse disco fez com que os Racionais ficassem muito conhecidos na cena rap da periferia de São Paulo. E essa visibilidade também fez com que eles passassem a desenvolver vários trabalhos para as comunidades pobres. Eles tinham um projeto com a Secretaria Municipal da Educação de São Paulo, onde eles passaram por várias escolas dando palestras sobre combate às drogas, violência policial e sobre racismo. Eles participaram também de vários concertos beneficentes em benefício dos HIV positivos, de campanha do agasalho, campanha contra a fome, e sempre atuaram muito a favor da causa negra. O sucesso do Racionais aumentou ainda mais em 1993 com o disco Raio X do Brasil, que ganhou uma festa de lançamento na quadra da escola de samba Rosas de Ouro, que contou com uma participação de mais de 10 mil pessoas. Desse disco a gente pode destacar 2 músicas de sucesso, Fim de Semana no Parque e Homem na Estrada. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram, sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração. Com essa música, os Racionais conquistaram o Prêmio Sharp, que é um dos mais importantes da música popular brasileira, onde o Mano Brown ganhou como compositor revelação. No começo de 1995, os caras iam começar a produzir um novo disco, mas aí eles começaram a ter alguns problemas lá na gravadora, então eles adiaram esse trabalho. Até que em 1997 eles fundaram o próprio selo para lançar os seus discos, a Cosa Nostra Fonográfica, que serviria também para lançar outros discos de outros grupos de rap.
Foi através dessa gravadora que no final de 1997, o Racionais MCs lançou o disco Sobrevivendo no Inferno. Esse disco trazia músicas como Diário de um Detento, Fórmula Mágica da Paz, Capítulo 4, Versículo 3, Mágico de Oz, músicas que significaram um divisor de águas para o grupo, porque eles deixaram de fazer sucesso apenas na periferia paulistana para ganhar o mainstream. Eles foram para a MTV, eles foram convidados para participar do VMB. Todas as classes sociais estavam ouvindo o som dos Racionais, não só a classe mais pobre, né? A playboyzada também começou a ouvir o disco dos Racionais. Para vocês terem uma ideia, eles venderam cerca de 500 mil cópias oficiais, né? As cópias originais em LP e CD, e 500 mil cópias, segundo eles, no mercado ali da pirataria, né? Porque isso existia aos montes naquela época. E o mais legal é que eles eram um grupo independente, né? Então eles romperam essa barreira do mainstream aí, que é tão difícil, à custa de muito trabalho. As rádios e a televisão tiveram que se render aos Racionais MCs, porque as músicas eram muito pedidas, todo mundo queria ver o clipe dos caras, todo mundo queria ouvir as músicas dos caras, ligavam na rádio pra pedir. A mídia não teve outro jeito a não ser abrir as portas pro Racionais MCs. Intenção é ruim, esvazia o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz boom, a segunda faz tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. O contexto histórico onde está inserido o disco Sobrevivendo no Inferno é muito importante para vocês entenderem como tudo aconteceu. Em 1997, a taxa de homicídios em São Paulo era a terceira maior da América Latina. Um jovem que morava na periferia tinha 12 chances mais de morrer do que um jovem que fosse da classe média. A crueldade e a violência da polícia contra as pessoas que viviam na favela era muito grande. Foi em 1997 também que ficou muito famoso o caso Favela Naval. Abuso, violência e covardia. Soldados da PM de São Paulo transformam batidas na periferia em sessões de terror. Humilhação, agressões, extorsão, fuzilamento. As cenas exclusivas foram gravadas por um cinegrafista amador e revelam extrema crueldade contra cidadãos indefesos, suspeitos ou não. Em 31 de março de 1997, no Jornal Nacional da Globo, foi exibida uma reportagem mostrando um grupo de policiais militares extorquindo, humilhando, espancando e executando pessoas numa blitz na Favela Naval, em Diadema. As imagens foram gravadas em fitas VHS pelo cinegrafista amador Francisco Romeu Vani, nos dias 3, 5 e 7 de março daquele ano, e foram vendidas para a Globo, que negociou essas fitas com todas as emissoras brasileiras e também com emissoras do exterior. A Polícia Militar de São Paulo alegou na época que seria uma operação de combate ao tráfico de drogas, mas o mundo inteiro viu essas imagens, né? Eram cidadãos indefesos ali que estavam sendo abusados pela polícia. O disco Sobrevivendo no Inferno dos Racionais retratou também esse episódio. Pela primeira vez ali uma visão de quem morava na periferia sobre esse episódio. Além de serem mestres na poesia e métrica, os Racionais lançaram um disco que era uma verdadeira aula de história. As letras falavam sobre miséria, desigualdades sociais e racismo de uma maneira bem consistente. Nesse disco também é presente ali uma novidade. Duas letras traziam referências a textos bíblicos, uma coisa que também pode ser vista na capa, criada pelo artista Marcos Marques, que trazia um crucifixo e um trecho de um salmo bíblico. Refrigere minha alma e guia-me pelo caminho da justiça. Salmo 23, capítulo 3. A ideia inicial que os caras tinham tido pra capa era fazer uma foto na frente de uma igreja, só que depois da foto feita, eles não gostaram muito do resultado. Aí o Marques viu uma tatuagem de uma cruz que o Mano Brown tem no braço e deu a ideia de desenhar aquela cruz na capa. Essa cruz ficou tão famosa, né, até por causa do sucesso do disco, que nas escolas era moda ver quem é que conseguia desenhar no caderno a cruz da capa do disco do Racionais. Deixa aí nos comentários, quando você era criança, adolescente, na escola, se você também arriscou desenhar a cruz no caderno.
No disco Sobrevivendo no Inferno, os Racionais deixaram de lado aquela maneira revoltada de expor a realidade das ruas para mostrar o pensamento do jovem da periferia. Ou seja, eles traziam agora um disco menos agressivo. Foi a partir daí que o rap no Brasil assumiu essa característica, né? Músicas que falariam sobre a miséria, sobre a ótica de quem vive na periferia. O inferno do título do disco, Sobrevivendo no Inferno, é a própria periferia, né? A periferia é o inferno para quem é preto e para quem é pobre. Nos arranjos do disco feito pelo KLJ apareciam referências a Del Express, Edwin Stars, Curtis Mayfield, Tim Maia. As batidas se mantêm sempre muito agressivas e lembram o gangsta rap americano. E tem muita referência ali de soul, de funk e de blues. Vamos conferir agora então faixa a faixa desse disco tão importante para o rap nacional. Jorge sentou praça na cavalaria e eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Os Racionais fizeram uma regravação da música Jorge da Capadócia, composta por Jorge Ben. Eles pegaram a letra da música e colocaram em cima da base da canção Ike's Rap 2, composta por Isaac Reis. Essa canção serve ali, abrindo o disco, como uma forma de oração, né, para iniciar todo esse caminho que eles vão percorrer no álbum. Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem. Além de homenagear o Jorge Ben, que é um grande ídolo do grupo, a canção também serve para mostrar que a religiosidade vai estar presente no disco. Logo em seguida vem uma vinheta com menos de 30 segundos chamada Gênesis. Nela o Mano Brown se coloca no lugar daquele cara que está tentando sobreviver no inferno da periferia e diz que Deus dá as coisas boas, mas o homem transforma essas coisas boas em ruins. E ele diz que para sobreviver ele tem uma Bíblia velha e uma pistola automática. Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Em seguida vem uma das músicas mais famosas desse disco, capítulo 4, versículo 3, que poderia fazer referência ali ao quarto disco do Racionais e a terceira música do disco. No começo da canção, o Mano Brown fala de algumas estatísticas da violência policial contra o negro, né? Ele fala que 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram alguma violência policial. Ele fala também de dados da universidade no Brasil, né? Ele diz que 2% apenas dos alunos das universidades são negros. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. Para atualizar vocês, em 2014, né, já com esse programa de cotas do governo e tal, foi contabilizado 9,8% dos alunos nas universidades são negros. Olha só. Subiu um pouquinho, né, por causa do programa de cotas, mas ainda está muito abaixo do que deveria acontecer. Você imagina o tanto de população que existe negra no Brasil, que está na idade de estar na universidade. E olha só que tem candidato aí à presidência que está querendo acabar com as cotas, está querendo diminuir as cotas. Quando você vê esses dados, você vê que o cara dizer isso é a coisa mais absurda do mundo. As estatísticas que o Mano Brown passa na música, né, sobre o homicídio contra negros, eles são dados de 1997, né? Em dados mais recentes, será que a coisa mudou? Na verdade, não. Num estado como o Rio de Janeiro, por exemplo, de 10 jovens mortos pela polícia, 9 são negros ou pardos. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado aqui no Brasil, somando cerca de 63 jovens negros assassinados por dia.
Na letra da música, o Mano Brown se revolta demais com essa situação do negro no país e diz que vai usar a sua arma contra isso. E a sua arma não é a pistola automática, a sua arma é a palavra, é o canto. Ele diz que a sua palavra vale um tiro para abalar o sistema nervoso e sanguíneo do ouvinte. Portal, fronteira do céu com o inferno, astral, imprevisível como um ataque cardíaco do verso, violentamente pacífico, verídico, vim pra sabotar seu raciocínio, vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo. O Mano Brown agradece a Deus por ter fugido da estatística, né? E por ser um negro que não se envolveu com drogas, um negro que não precisou alcançar o status e a fama através do crime e tal, que sempre trabalhou para conquistar o seu lugar. Na verdade, ele traça um painel das várias possibilidades que podem acontecer na vida do negro no Brasil. A letra dessa música é super extensa, tem mais de 8 minutos de duração e os Racionais marcaram a sua história no VMB da MTV em 1998, onde eles fizeram uma apresentação histórica dessa música. O filme acabou pra você, a balada não é de festim. Aqui não tem dublê para os manos da Baixada Fluminense, a Ceilândia. A música Tô Ouvindo Alguém Me Chamar é a maior do disco, com 11 minutos e 15 segundos de duração. Nela, o KLJ trouxe ali um clima bem sinistro, utilizando como base a música Charisma, né, do Tom Brown, que é um R&B super pesadão. A letra da música conta a história de um jovem que vive na periferia e tem como ídolo e professor o Guina, que é um bandido fodão lá da favela. Ao mesmo tempo em que esse personagem tá ali dentro desse mundo do crime, ele tem um irmão que é totalmente o oposto, né? Que busca uma vida melhor através do estudo e tem o sonho de ser doutor e por isso entra na faculdade. E quando chega ali mais no final da canção, ele tá prestes a se formar em direito. Tô ouvindo alguém gritar meu nome, parece um mano meu, é voz de homem. Eu não consigo ver quem me chama. É tipo a voz do Guina. Não, Guina tá em cana. O personagem principal diz que se ele conseguir sair daquela realidade que ele tá vivendo, ele vai mudar. Só que isso acaba não acontecendo porque o Guina, direto da cadeia, dá ordens para que ele seja executado. A música, apesar de falar muito sobre tiro, assalto, assassinato, né, e muitos outros delitos, ela prega uma mensagem completamente oposta a isso tudo. Quando o personagem leva os tiros no final da música, ele faz a reflexão de que a vida no crime não compensa. Sinto a roupa grudada no corpo, eu quero viver, não posso estar morto. Mas se eu sair daqui, eu vou mudar. Eu tô ouvindo alguém me chamar. Dentre os sons que compõem a música, tem o barulho daqueles aparelhos que medem a batida do coração do personagem até ele morrer. Na sequência tem a música Rapaz Comum, que tem uma letra que conta a história de um rapaz que mora lá na favela e também acaba sendo assassinado. Só que a letra vai até o enterro, o velório do personagem, né? Falando ali sobre a mãe que tá na beirada do caixão velando o filho. O mais interessante da letra é que não fica claro do porquê que o cara morreu, do porquê que ele foi assassinado, né? Pra deixar claro exatamente essa ideia de que na favela a morte é um negócio muito comum. Tanto que tem um verso que diz: morte aqui é natural, é comum de se ver. Não quero ter que achar normal ver um mano meu coberto com jornal. Na letra, o Ed Rock escreve que morre 1, 2, 3, 4, morre mais um em breve. E que esse rapaz comum aí que foi assassinado não é o primeiro e nem vai ser o último a passar por essa situação. Os Racionais utilizam nessa faixa um sample da música Black Steel in the Hours of Chelsea, do grupo Public Enemy. A ironia da vida é foda. Que valor tem? Quanto valor tem? Uma vida vale muito, vim saber só agora. Deitado aqui, os manos na paz, tudo lá fora, puxando ferro ou talvez batendo uma bola. A música Diário de um Detento se tornou uma das mais conhecidas da história do Racionais MCs e virou febre, né, no Brasil inteiro. Todo mundo sabia cantar os versos daquela música e pedia enlouquecidamente o clipe na programação da MTV naquele ano de 1998.
E ela tem uma história muito interessante, porque ela foi escrita pelo Mano Brown em parceria com o Jocenir Prado. Ele era um cidadão comum que foi preso por receptação de carga roubada e formação de quadrilha e condenado a 8 anos e 3 meses de detenção. Ele cumpriu 4 anos na cadeia. Quando ele saiu da cadeia, ele dizia em entrevista, né, que ele foi pego, na verdade, como bode expiatório da polícia, que na verdade ele não era culpado e tudo mais. Ele ficou conhecido dentro do sistema prisional porque ele era um cara que tinha muito conhecimento. Então, e ele sabia ler e escrever. Então ele escrevia as cartas dos presos, né, que eles iam enviar para a família, para as mulheres e tal, para os presos que não sabiam escrever. Então ele ficou conhecido na cadeia como o tiozinho que escreve as cartas, né? E passou a ganhar o respeito dos outros presos. Ele ficou um tempo no presídio, aí rolou lá uma rebelião muito forte e tal, e aí ele foi transferido pro Carandiru, a famosa casa de detenção de São Paulo. Ele continuou escrevendo as cartas e escrevia uns versos também, contando coisas sobre o cotidiano lá na prisão. Foram exatamente esses versos que o Mano Brown pegou, adaptou, né, e criou em cima a letra de Diário de um Detento. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso, o dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Diário de um Detento nada mais é do que um relato dramático de um cara que optou pela vida do crime, acaba sendo preso e aí ele vai viver, né, dentro daquele sistema caótico ali que o governo não consegue dar conta. Vocês sabem, né, que cadeia aqui no Brasil não é capaz de reestruturar ninguém, não consegue recuperar ninguém para reinserir na sociedade, muito pelo contrário. As cadeias geralmente, para os pobres, né, é uma escola do crime. A letra do Mano Brown vai se desenrolando até fechar com o dia do massacre do Carandiru em 1992. Uma rebelião que aconteceu na casa de detenção durante 15 dias e que vitimou 133 pessoas. É uma história muito famosa, muito conhecida, que já virou livro, já virou filme. O clipe de Diário de um Detento chamou muita atenção naquele ano de 1998, ganhou o primeiro lugar como escolha da audiência. O Robocop do governo é frio, não sente pena, só ódio e rio como a hiena. Ratatatá, Fleury sua gangue, vou nadar numa piscina de sangue, mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, Diário de um Detento. Na próxima música, o Ed Rock faz uma homenagem ao rapper Gog e sua música Brasília Periferia de 1994. Em Periferia é Periferia, o Ed fala que não importa se você estiver em Brasília, São Paulo ou Rio de Janeiro, a periferia vai ser sempre igual. O Ed acaba focando muito no tema das drogas quando menciona as crianças que veem outras pessoas utilizando drogas e aí quando elas crescem elas vão pelo mesmo caminho e para sustentar esse vício cometem crimes contra os trabalhadores e logo mais tarde acabam se tornando vítimas da violência que isso traz, né? Ele também toca num tema muito importante, que é quando fala que aqui no Brasil a droga chega por avião ou pelo porto e que ele não conhece nenhum pobre que seja dono de aeroporto. De dia pivetada a caminho da escola, à noite vão dormir enquanto os mano decola na farinha, na pedra, usando droga de monte, que merda, eu sinto pena da família desses caras. Agora vem uma faixa mais suave do disco, a música Qual Mentira Vou Acreditar. Ali o Ed Rock e o Ice Blue, né, vão pra balada curtir e aí eles narram a experiência deles aí nessa noite. Mesmo sendo uma noite de festa, de diversão, eles acabam passando por alguns perrengues também, porque eles estão com a camiseta do Santos, eles levam uma dura da polícia, acabam sujando a camiseta, chavecam uma mina mó bonita e tal, que não é sincera com eles, e eles têm que lidar também com os amigos, né, que chegam perto deles pra, tipo, cantar uma garganta, contar história, se vangloriar por coisas que na verdade não aconteceram. São apenas 10h30, tem a noite inteira, dormia embaçado numa sexta-feira. TV é uma merda, prefiro ver a lua, preto Ed Rockstar, caminho da rua. Sei lá, vou pra uma festa, se pã, se os caras não colar, volta às 3 da manhã.
Na música Mágico de Oz, o tema mais uma vez é a criança, mais especificamente os meninos de rua e a maneira como eles vivem, né? De como que a droga às vezes é a única opção e a desconfiança que eles sentem da polícia. E apesar disso tudo, né, dessa maneira como eles vivem, muitos têm o sonho de sair dessa situação e levar uma vida decente. A base musical para Mágico de Oz foi retirada da música It's Too Late do grupo de Isley Brothers. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de Oz. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Que Deus ouvisse a minha voz. O mundo mágico de Oz. Na letra de Fórmula Mágica da Paz, o Mano Brown fala da sua própria vida. A fórmula mágica que ele encontrou para poder sobreviver dentro da periferia, dentro da favela, né? Um lugar que ele não queria deixar, ele não queria abandonar, ele não queria sair de lá. Mas para viver lá dentro, ele não queria enveredar pelo mundo do crime. Então ele foi buscar outra solução. E a solução que ele encontrou foi o rap, a música. Ele até diz na letra que quando ele era pequeno, ele admirava os malandrões mais velhos e as histórias que eles contavam e tal. E que depois ele foi olhando aquela situação e percebendo que muito cemitério rolou depois disso, né? E que ele não queria que a próxima a chorar no caixão do filho fosse a mãe dele. Então ele quis buscar uma outra solução para sua vida. E por quê? Que essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar aqui, mas aí minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui, eu não consigo sair, e é muito fácil fugir. Ele pede na música o descanso do gatilho, mas diz que sabe que é difícil viver ali sem poder ter mulher, sem poder ter carro, sem roupa boa, sem poder ir pra balada. Mas ao mesmo tempo ele diz para esse jovem que de repente se encontre sem futuro, que olhe para ele, né? Que olhe pro próprio Mano Brown, porque para ele ser um espelho, eu consegui vencer, eu sou igual a você, então você pode também. Enfim, ele deixa claro mais uma vez, em mais uma letra, de que a arte é a salvação. Todo mundo quer ser alegre, todo mundo quer ser feliz, moro, mano? Ninguém faz cara feia porque quer, ou fala da polícia porque quer, ou é bonito, ou dá dinheiro. Ninguém fala do crime porque é bonito. Moro? Ninguém fala da droga porque é chique. Fala porque é preciso, moro? Se a coisa é muito constante na sua vida, não tem como você tapar o olho e fingir que não tá vendo. Essa é a minha vida, é a vida da grande maioria que mora na periferia, tá ligado? Mas aí, o mais importante que eu tenho pra fazer não é falar sobre a droga, ou sobre a polícia, ou sobre o racismo. É falar sobre a paz, moro? Como você vai conseguir sua paz? Tem cara que consegue a paz jogando bola, tem cara que consegue ouvindo música, ou cantando, ou fazendo música, moro? Eu encontrei a minha paz fazendo rap, tá ligado? Ninguém é mais que ninguém, absolutamente. Aqui quem fala é mais um sobrevivente. Eu era só um moleque, só pensava em dançar, cabelo black e tênis All-Star. O disco encerra com a vinheta Salve, onde mais uma vez os Racionais utilizaram a base de Ike's Rap 2 do Isaac Hayes, né? Eles vão citando ali várias quebradas por onde eles passaram e também mandam aquele salve pros presidiários, quando eles dizem os manos que estão do outro lado do muro. Tem uma parte muito bonita dessa vinheta que o Mano Brown fala da confiança que ele tem em Jesus, que isso o mantém vivo. Ele fala, filho da puta que tá querendo jogar minha cabeça pros porcos, tenta a sorte, tal, porque ele tá protegido. E ele define Jesus de uma maneira muito brilhante. Ele diz, um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mendigos e leprosos, pregando a igualdade. Ou seja, Jesus é preto. Eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mendigos e leprosos, pregando a igualdade. Um homem chamado Jesus, só ele sabe a minha hora. Aí ladrão, tô saindo fora, paz.